noite a todos e a todas. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque para falar durante os 40 minutos é complicado. Acho que a distância que nós estamos fica tranquilo para vocês. Né? E também eu estou muito gripado, e é uma gripe não dessas viróticas que estão por aí, mas uma gripe alérgica. Acabei desenvolvendo de sexta para cá uma alergia a alguma coisa da minha casa. A casa lá está muito úmida e tem muito muita coisa, e acabei comprometeu a respiração, a voz, e tudo. Hoje pela manhã eu terminei esses slides, mandei para Paulo e disse, agora eu vou ficar quieto para ver se consigo chegar aí no horário e consigo conversar com você. Realmente é uma situação complicada, diminui muito a capacidade da gente de expressar, né? E até irônico a pessoa falar sobre saúde ou sobre doenças estando doente. Mas aí vem Dona Elza e lê isso, o texto que ela lê exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, mesmo quando a gente está muito ao quebrado, quando muitas coisas acontecem durante a trajetória, a gente tem que dizer, bom, mas eu preciso estar lá com as pessoas, conversar e também levar um pouco dessa mensagem do Espiritismo que é tão engrandecedora para todos nós. E a ideia dessa fala, pessoal, eu já falei aqui nessa mesma casa, em outras casas que me convidaram, sobre a necessidade da verdade, e aí lá nessa palestra eu explicava o que a gente pode entender como verdade. Em outras situações falei sobre a questão da saúde mental, da espiritualidade também, e esse tema acaba sempre voltando para mim. Saúde, doença, capacidade de enfrentar esses desafios, de manter a nossa saúde equilibrada. E quanto mais eu leio sobre o Espiritismo, quanto mais eu leio sobre saúde, eu acabo percebendo que as duas coisas estão conectadas. E fica sempre aquela questão, por que nós adoecemos? E será que nós só adoecemos fisicamente, fisiologicamente, biologicamente? Então é isso que eu vou tentar um pouco responder e comentar com vocês a partir do Livro dos Espíritos, né? Principalmente do capítulo 2, capítulo 4, em que muitas dessas perguntas são feitas do Kardec, aos espíritos, e eles vão tentando nos responder, principalmente sobre a situação da reencarnação. Por que nós caminhamos, muitas vezes, tendo que passar por tantas dificuldades de saúde? Por favor. Então, eu vou utilizar como base esses dois capítulos, uma parte deles, claro, os capítulos são um pouco grandes, e principalmente sobre essa questão da encarnação dos espíritos. Porque nós, espíritas, acabamos acreditando nesse processo de reencarnação. Muitas pessoas dizem, mas outras religiões também acreditam nisso. É verdade, desde o Egito Antigo, algumas outras civilizações antigas também acreditavam na reencarnação. Mas elas não acreditavam enquanto um formato de melhoria, de capacidade de a cada encarnação a gente melhorasse, ou pelo menos tentasse essa melhoria. Muitas vezes no Egito a encarnação servia apenas como punição, e para nós ela pode até ter esse caráter de expiação, mas ela tem sobretudo o caráter de melhoria. Nós vamos tentar evoluir, tentar melhorar a cada dia. Pela nossa ignorância, quando numa determinada vida a gente ignora alguns aspectos que poderíamos fazer melhores, e precisamos voltar, e principalmente precisamos escolher como voltar. Por favor. Então, por que adoecemos e o que há de espiritual e de fisiológico das doenças? Doenças são resultados de fatores externos, ambientais, físicos e socioeconômicos. Essa é a primeira resposta que muita gente diz quando a gente diz, por que nós adoecemos? Porque não está se alimentando direito, porque não tem uma habitação adequada, porque está afastado dos bons hábitos, além da alimentação, pode estar consumindo alguma coisa que seja prejudicial ao corpo. E é claro que esses fatores externos a gente vê claramente
porque são os que mais nos impactam. Hoje em dia, a questão da poluição, né, a questão do estresse ao se locomover de um lugar para o outro, principalmente nas cidades grandes. Então, tudo isso são fatores externos que prejudicam a nossa saúde. Todavia, existem fatores internos também, e a gente vai ver que às vezes eles são mais potentes do que essas coisas externas, porque às vezes duas pessoas vivendo nas mesmas condições, uma desenvolve uma doença muito grave em certa condição e outra não desenvolve, porque reage de forma diferente. Devemos simplesmente aceitar a doença como se não tivessem remédios? É um equívoco muito grande. De vez em quando as pessoas dizem, mas vocês espíritas têm um discurso de que tudo nós devemos aceitar como resultado de um karma, ou resultado de uma punição ou de uma expiação. E não é verdade. A gente apenas tem uma compreensão de que a doença, como também a saúde, é algo que nos foi dado, e é algo com o qual a gente tem que aprender a lidar. Não é que a gente tem que se conformar com a doença, ou se conformar de, por eu estar doente, eu vou perecer, eu vou morrer, e por isso eu não vou fazer nada quanto a isso. Pelo contrário, né? O Espiritismo acredita e pede a ajuda da ciência sempre. Né? Onde a ciência não puder ajudar, aí então você deve se voltar para outras questões. Mas o Espiritismo acredita demais na doença, na medicina, na ciência, né? E tem remédios, sempre tem remédios. Agora também tem um limite. Os remédios externos, remédios físicos, eles também têm um limite, porque nem tudo no corpo da gente, quando a gente adoece, é apenas fisiológico. Então os remédios podem nos ajudar muito, mas eles também às vezes até podem prejudicar, dado o consumo excessivo ou o consumo, digamos assim, um consumo inapropriado. Né? A própria palavra remédio em grego significa remédio e veneno. Né? Farmaco, dependendo da dose, ela pode ser veneno ou pode ser o que lhe cura. Os fatores espirituais que podem afetar a nossa saúde: medo, raiva, rancor, desesperança e principalmente reatividade. Né? Nós temos aqui Beatriz, agora minha colega psicóloga e estudante de psicologia, acho que aqui também tem os colegas da área de psicologia, e a gente sabe que essas reações, principalmente a reatividade, ela traz muitos problemas para o corpo da gente. Quanto mais a gente reage a um objeto, mais ele nos prejudica. E quando eu falo objeto, eu estou falando pessoas, estou falando ambiente, estou falando trabalho, estou falando até mesmo a um tema ou um assunto. Quando a gente fica muito concentrado no assunto e começa toda hora a reagir a ele. Toda hora que fala naquele assunto, a gente tem uma reação, e às vezes uma reação negativa. E isso vai sendo cumulativamente prejudicial à nossa saúde. Estar são e ficar doente. As pessoas escolhem. Todos nós, em tese, estamos saudáveis o tempo todo. Mas nós esquecemos que o nosso corpo vai se deteriorando. Assim que a gente nasce, a gente começa a se deteriorar. E todos os dias a gente está se deteriorando. Então, as pessoas ficam pensando, mas eu estava tão bem, e aí me acometeu isso, eu estava tão bem, fiz tudo direitinho, né, aquela coisa, me alimentei bem, não consumi álcool, não fumei, fiz exercício e mesmo assim adoeci. Mas é porque o nosso corpo está predisposto a algumas coisas. Hoje mesmo eu estava falando com minha filha sobre isso, né? Eu disse, eu me mantive em casa, eu não saí com frio, eu não tive problemas de não ingerir bebida alcoólica, não comi nada que fosse prejudicial, e mesmo assim estou me sentindo mal da garganta e do nariz. Mas aí vem a questão da minha predisposição genética ao alérgico, não tinha como superar. Então, a gente não escolhe ficar doente, e a gente pode escolher ficar são, fazendo tudo adequado e tudo correto para chegar a bom termo, principalmente dentro da nossa profissão. Mas, por exemplo, o cansaço e o estresse, em certas situações de trabalho, elas nos adoecem, não dependem só da gente. Você tem que lidar com a situação de trabalho,
e tem que lidar com as outras pessoas. E nem sempre tem o entendimento que cobranças excessivas, reclamações excessivas, queixas excessivas, também nos adoece. Tanto a pessoa que está fazendo, como a gente. Ela acha que não. Ela acha que quando é chefe e quando está no grau superior hierárquico, ela pode exigir imensamente das pessoas, mas ela está adoecendo também. Por quê? Principalmente por causa da reatividade. Ela reage o tempo todo a todos os comportamentos dos outros. Enquanto eu posso estar reagindo só a uma pessoa, a pessoa que está no cargo de chefia, quando ela não administra bem a sua própria personalidade, ela está reagindo a todos, tanto aos que são colaborativos quanto aos que são reativos. E isso também adoece. A pessoa não percebe, fica dizendo ao longo da vida que ela é daquele jeito mesmo, que ela não vai mudar e que as pessoas só entendem se for assim. Então, isso também é um processo de adoecimento. Por favor. Só se pode ter saúde se o corpo, o espírito e o perispírito estiverem alinhados. Na universidade, nos cursos de saúde, a gente aprende, até a gente vai ter um slide que vai falar o que a OMS considera como processo de saúde, é um processo integral, né? Saúde física, saúde psicológica, saúde social, um ambiente adequado para a gente estar, e logicamente eles desconsideram o lado espiritual, né? Ou desconsideram, ou sempre que fazem essa designação, estar saudável fisiológico, biológico, psicológico e socioeconômico. Você tem condições ambientais de viver. Só que o espiritual atualmente entrou como se fosse uma última coisa, como se fosse um complemento. Que, na verdade, a gente sabe que é exatamente o contrário. Se o espiritual não está equilibrado, você vai reagir a tudo que é externo de forma inadequada. E isso pode me prejudicar, né? Por favor. Então, quando a gente fala sobre saúde, sobre doença, a ideia é sempre de cura. Então, tanto a medicina traz a possibilidade da cura através de remédios, através de intervenções no nosso corpo, operações, cirurgias, como a psicologia também traz uma possibilidade de cura. Há diferentes abordagens, diferentes formas de tratar o assunto da pessoa, ou que a gente chama de assunto, chama de questão, mas a pessoa traz sempre como o meu problema. O meu problema, doutor, é tal. Tá? E a gente vai mudando essa terminologia. Qual é a sua questão? Qual é o seu assunto? Qual é o seu tema que tanto lhe incomoda? Qual é, de uma forma técnica, qual é a sua queixa? Então isso é muito interessante, que até a linguagem a gente vai mudando para que a pessoa saia do ponto do problema. Eu tenho um problema, né? Então, quando a gente fala em cura, essas ciências elas tentam nos trazer a cura. Mas no nosso caso, a gente sabe que é muito mais complicado. E como a gente sabe que é mais complicado, a gente tem que trabalhar muito mais. Porque a cura só vem em encarnações sucessivas. E, por outro lado, a gente tem que aceitar que certas doenças ou certas enfermidades, elas vêm não só para testar o corpo físico, mas para testar a nossa capacidade espiritual e resiliência. Mais uma vez, eu digo, não é para a gente se conformar com a doença e não fazer nada. Tem que buscar ajuda, tem que fazer o que os médicos, que a ciência indicam, mas a gente tem que buscar também saber quais os mecanismos espirituais que podem nos ajudar a superar certas situações. Porque muitas vezes, vocês todos aqui, imaginem, já superaram situações psicológicas muito graves, muito fortes, e depois nem lembraram mais o quanto tinham adoecido. Com alergias, com situações de estômago, com situações intestinais, e depois, quando aquele problema, quando aquela questão saiu do âmbito das suas preocupações, você viu uma melhora na sua saúde. E aí você se sentiu até estimulado a fazer outras coisas. Aí fazer exercícios, a retomar o que a gente chama de autoestima, e isso fez bem à sua saúde. Condições fundamentais para a cura, é o que nós vamos ver a partir daqui, e o que fazer para obter a cura e a autocura. Tudo coisa não vai passar.
tudo que a gente faz com o nosso corpo, hoje em dia, principalmente, é buscar no externo. O que é que eu vou fazer para resolver essa situação aqui? Quem é que eu procuro? Hoje nós temos, através das mídias, através dos meios de comunicação, nós temos especialistas em tudo. Né? É o nutricionista, é o psicólogo, é o massagista, é a pessoa que trabalha com tudo. E a gente vai terceirizando o nosso corpo e vai terceirizando os nossos problemas. O nosso problema de saúde, a gente não busca primeiro em nós. Então a autocura, além dela ser uma questão espiritual e uma necessidade que a gente trabalha espiritual, ela precisa partir também de uma vontade primeira. Eu posso resolver certas coisas. Não adianta eu ir ao médico, ao nutricionista, ao psicólogo e eu não querer me implicar nisso. Eu preciso me implicar. E essa auto-implicação, ela é psicológica, mas ela é sobretudo espiritual. Porque, como eu digo e repito, né? Se o espírito não está bem, nada que a pessoa vá lhe dizer vai lhe ajudar. Olha, faça essa dieta, coma dessa forma, durma cedo. Você dorme cedo e acorda cedo preocupado com o mesmo problema. Ou preocupado com algo que está no seu corpo e você não sabe o que é, mas você fica criando situações de explicação. Você fica explicando uma coisa que você não tem conhecimento sobre. Então, a saúde e a doença é uma constante busca de equilíbrio. Nós nem estamos totalmente doentes, nem estamos totalmente bons. A gente precisa entender que o nosso corpo é uma máquina de funcionamento. Só que o nosso espírito está num outro nível de equilíbrio. O nosso corpo é naturalmente desequilibrado. Ele sente calor, ele sente frio, ele sente fome, ele sente saciedade, ele sente sede, ele sente a saciedade da água. Então, está em desequilíbrio, é um organismo em desequilíbrio. Agora, a gente não pode deixar esse desequilíbrio se prolongar, que aí a gente perece. Né? Por favor. Qual é o objetivo da encarnação para nós, todos os seres humanos, e para nós, especificamente, os espíritas? Na questão 132, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, quando os Espíritos dizem que o objetivo é tentar alcançar a perfeição, é porque exatamente a perfeição é o construir-se. Né? A palavra também, perfeição, vem de perfecto, significa fazer-se. Fazer-se constantemente. Então, precisa estar atento a esse fazer-se. Então, se a gente cai num sistema de imperfeição, é não fazer-se. E a gente vai adoecendo. E isso é a doença. É quando o nosso corpo, a gente percebe que ele está entrando em decadência em alguma área. Você está tendo muita dor de cabeça, você está tendo muita dor de estômago, você está tendo muita dor na perna, né? Sem nenhum agente externo aparentemente identificado nisso. Então, a gente pode passar por expiação, uma doença pode ser uma expiação, mas pode ser também uma missão, e basta a gente identificar como tratar isso. E não é tratar com o médico, tratar com remédio, mas como tratar dentro da gente. Será que isso, aquela velha questão que nós somos muito egoístas, né? E nós sempre perguntamos assim, mas por quê? Por quê? Porque tem outra pergunta. Mas entre milhões de pessoas, eu também tenho esse mesmo problema. E se não fosse eu e um milhão de pessoas que estão cometendo essa mesma doença, será que a medicina teria ido estudar para nos ajudar? Para ajudar a mim e aos outros? Não. Se eu fosse só um caso único, era a primeira coisa que não interessa a ciência. A ciência só interessa porque é universal. Os mesmos sintomas apresentados aqui, na China, na Índia, no Paquistão, onde quer. Então, muitas vezes nós somos tão egoístas, mas por quê? E essa pergunta é feita como se fosse a Deus, e aí os espíritos respondem bem tranquilamente, né? Pode ser uma expiação,
pode ser a sua missão, né? Aceite, trate a sua doença, conscientize que é necessário se curar e não fique o tempo todo reclamando. Não precisa ficar. Você só vai piorar se você só reclama e também não tem nenhuma ação de cura, nenhuma ação pessoal e coletiva de cura. Por favor. Na questão 166, como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Essa sempre foi uma preocupação do Kardec e também uma preocupação de todos os espíritas, né? Afinal, quantas vidas a gente precisa para ficar bem? Quantas vidas precisa para a gente evoluir? Não há uma regra, não há um número. Cada pessoa evolui de forma diferente. Uma das grandes contradições das religiões em geral é dizer que todo mundo vai ser salvo do mesmo jeito. Se todos tiverem o mesmo comportamento, todos vão ser salvos ao mesmo tempo. Essa ideia de salvação em algumas religiões é muito complicada, porque cada pessoa tem um nível de interação com o mundo, com as outras pessoas, com a própria divindade. Então, se houver uma salvação, vai ser pelos seus próprios méritos, vai ser pelo seu próprio esforço. Uma pessoa que pode ter cometido muitas atrocidades, pode sim vir a remodelar-se completamente. Agora, quer dizer, ele remodelou-se nessa vida, ele foi perdoado por todos, ele entrou para uma seita ou para uma designação evangélica, por exemplo, e aí pronto, ele salvou-se. Para algumas religiões, sim. Para o Espiritismo, parabéns, meu amigo, você começou o seu processo. Continue, volte mais uma vez, volte uma segunda vez, volte uma terceira vez e mais, peça para voltar. Você precisa pedir para voltar. Você precisa evoluir em que ponto estiver, lembrar que você ainda tem muito a retribuir, né? Então a gente evolui sofrendo a prova de uma nova existência. Mas então a gente vai ser punido voltando? Você pediu para voltar. E você sabe que precisa. É só quando a gente sabe que precisa é que a gente está evoluindo. Enquanto a gente continuar reativo nessa vida e na próxima, a gente vai continuar sendo incapaz de perceber a necessidade da evolução. Primeiro, como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Os espíritos respondem isso. Depurando-se, a alma experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, a gente não evolui só no mundo espiritual. A gente estando no mundo espiritual, a gente resolve que vamos ficar só como espírito e vou conseguir evoluir. Eu fui uma pessoa muito boa aqui na Terra, aí desencarnei, fui para o mundo espiritual, eles me ajudaram, todas as pessoas me ajudaram, e eu consegui evoluir cada vez mais lá no mundo espiritual. Precisa voltar para que tenha mais provas da vida corporal. E às vezes a prova da vida corporal, que é outra questão que sempre me perguntam, e eu acho que pergunta a todos os colegas espíritos que são palestrantes, então, se eu fui uma má pessoa, eu vou voltar com problema de saúde, eu vou voltar deficiente físico? Não. Você pode voltar extremamente perfeito, com uma capacidade enorme de perfeição corporal, de linguagem, mental. Por quê? Porque você precisa ajudar outras pessoas a superar aquela deficiência física ou aquela deficiência psicológica. Então, não necessariamente, não tem essa coisa de ser punido, trazendo no seu corpo uma doença ou uma falibilidade. Você pode voltar muito bem e conseguir fazer um trabalho fantástico. Tem pessoas que viveram 90 anos fazendo atividade, você olha para a pessoa e diz, como é que chegou a essa idade, ainda consegue falar bem, condicionar as pessoas, trabalhar com as pessoas, ter uma vida tão santificada, né? Sem vícios, sem excessos. Por quê? Porque essa é a missão dele. Não necessariamente que em outra vida ele foi mal, ou não necessariamente que ele teve algum problema de saúde, mas ele consegue fazer bem. A alma passa então por muitas existências corporais. Para nós espíritas isso é óbvio. Para outras pessoas não necessariamente, né? Mas os espíritos respondem sim.
todos contamos muitas existências e em vários e distintos corpos. Essa é a coisa mais difícil para as pessoas tão egoístas e tão presas a essa corporalidade aceitar, né? Então eu vou voltar, como? Eu vou voltar mais feio, mais bonito, vou voltar mais alto, mais baixo? Não interessa, não interessa. O que interessa é a existência, a sua existência, que é o seu espírito que está em andamento, em caminhamento. Então, não se importe tanto com isso. Mas para nós, que somos muito apegados a essa casca, né? Nós sempre vamos nos perguntar, mas como é que será que eu vou voltar? Né? E eu vou voltar lá na África, eu vou voltar na Índia. Tem pessoas que reclamam na internet, eu gostaria de ter nascido europeu. Né? As pessoas falam isso, né? Outros dizem assim, eu gostaria de ter vindo na época do Império Brasileiro. Eu, por exemplo, não gostaria de ter vindo com esse formato do Império Brasileiro. Por motivos óbvios, né? Eu teria muita dificuldade. Aí você tem que ajeitar esse modelo que você está querendo. Tenha cuidado com o que você deseja. Né? Eu gostaria de ter voltado no Brasil Imperial branco, de olho azul, pertencendo à família real, dono de uma fazenda e, se possível, dono de escravos, aos quais eu teria que voltar noutra vida para recuperar isso. Lembre-se sempre do que você deseja. É muito complicado desejar assim, né? Eu gostaria de ter voltado naquela época. É muito complicado. Então, temos muitas existências em variados e distintos corpos. E os nossos corpos, eles são o receptáculo do nosso espírito. Por isso, em várias religiões também tem a mesma regra moral. Cuida do teu corpo como se ele fosse um templo. Porque se o templo não está bom, se a casa não está boa, o espírito não pode habitar nele. Né? Em religiões mais universais, o Espírito Santo, no nosso caso, são os espíritos mesmo. O espírito que materializa-se em nós, para que nós possamos continuar na nossa jornada de melhoria. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Vocês lembram que sempre Kardec está dizendo, né? Fora da caridade não há salvação. Né? Outras religiões dizem o tempo todo, fora da verdade não há salvação. Para nós, não importa tanto essa questão da verdade. O que importa é a caridade. O que é que eu faço com essa verdade? Algo pode ser verdadeiro e eu usar extremamente mal contra alguém. Então, isso não é caridade. Né? Então, onde é que haveria justiça se todos nós não tivéssemos que passar por isso? Pelas reencarnações que servirão não só a nós, nosso indivíduo, mas a humanidade. Nós precisamos melhorar para a humanidade. E quando a gente vê tudo se destruindo aí em torno, ele diz como essas pessoas precisam melhorar. A gente pode julgar até aí, mas a gente não pode julgar onde está o nível de evolução delas. Só elas sabem, só elas podem agir. Por favor. A justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Repetimos o bom pai, repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Se não fosse o arrependimento, nesta vida e nas próximas, nós não conseguiríamos evoluir. A pessoa que não se arrepende de todo o coração, ela terá muita dificuldade em evoluir e ela continuará sempre doente. Sempre naquela forma. Eu sou desse jeito, eu não melhoro. Eu não consigo me livrar. Tive aqui da vez passada, falei dos hábitos e dos vícios. Eu não consigo superar os maus hábitos, eu não consigo sair do vício. E a gente consegue, tanto nessa vida como nas próximas. Né? Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançar. Isso é importantíssimo. Quando a gente diz, Deus me abandonou, eu me afastei da igreja, eu me afastei do templo, eu me afastei da casa espírita. Deus não se afastou, Ele está lá o tempo todo. Você pode ter se afastado temporariamente, por uma questão de ação, por uma questão de trabalho,
mas ele está sempre lá, nesses ambientes, e está também perto de você. Você que não está chamando, mas ele está sempre lhe dando a chance de voltar a ele e perguntar: o que eu faço com isso que tu me deste? Isso é fundamental nas situações difíceis. Por que tu me deste essa tarefa? Está muito difícil para mim. O que é que eu faço com isso? Como é que eu consigo, né? E aí vem aquela coisa: Deus não dá um frio maior que o cobertor. Então você tem alguma coisa ali que você tem que aprender. Todos nós temos que aprender. Proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, se essa é uma função, se uma pessoa, ao chegar ao momento do desencarne, diz: pronto, cumpri tudo, fiz tudo que era possível, agradei a Deus e agradei aos homens, tratei do meu espírito, tratei do meu corpo, então está tudo bem, eu posso ir embora tranquilo. Pode ser que Deus ainda tenha alguma tarefa para você. Pode ser na hora da sua morte um exemplo qualquer da sua morte. Só esse contentamento ou essa conformação e conformidade em morrer de forma digna ou até de forma heróica pode ter o papel de ser mais uma lição para ensinar alguém. A justiça da reencarnação. Então nós temos a crença na reencarnação. O que é a reencarnação? Por favor, pode passar. É uma escola de vidas sucessivas. Aqui e agora somos reencarnados. E qual o objetivo? O objetivo é nos tornar cada vez melhores. Pode ser extremamente repetitivo isso na doutrina espírita, mas é fundamental que a gente fique lembrando o tempo todo. Porque como a nossa vida material é cheia de situações, a gente fica pensando que o que importa é cada situação em si. E quando a gente amadurece, chega à noção que tudo que me acontece tem um fundamento lá no final. Um fundamento lá no que eu vou obter. Né? Eu vou pegar novamente o exemplo de Beatriz e o meu, pessoas de idades muito diferentes, de posições sociais diferentes, de localidade diferente, resolvemos em algum momento fazer um curso de psicologia. Eu já bastante idoso para começar, comecei a fazer o curso e pensei: bom, quando eu já tenho uma certa prática de leitura, 4 anos, 3 anos e meio eu termino. 6 anos por causa da pandemia. 6 anos por causa da pandemia, metade do curso meu online, metade presencial. Jamais pensei que suportaria, né? E estou suportando. E muitos amigos me perguntam: por que você foi fazer isso na sua idade e com toda a tranquilidade de vida que você já tem? Um emprego, família, casa, livro, você já tem toda a tranquilidade, né? E eu respondo: não sei. Não sei. E aí as pessoas: você acredita que vai terminar? Faltam 42 dias. Faltam 42 dias. E amanhã faltarão 41. Né? E eu não estou contando que é ruim. Eu estou contando de saudade já. Né? E porque eu sei que na hora que eu terminar, virá uma obrigação maior para mim. Porque até agora eu não posso ser chamado de psicólogo. Mas no dia que disser agora você é psicólogo, aí vem a tese do Homem-Aranha, né? Maiores responsabilidades, né? Quanto mais poder você tem, maiores responsabilidades você tem. Então, no dia que disserem lá que você é psicólogo, a minha responsabilidade cresce, duplica, triplica. E duplica e triplica também como exemplos para o pessoal mais jovem. Por que esse cara fica circulando aqui pelos corredores? Essa pessoa já devia estar em casa, né? Parar, quieto. Ou então, pelo menos, sendo professor de pediatra. Mas é muito importante que a gente entenda que, se essa tarefa me foi dada, eu preciso terminar. Eu preciso fazer com responsabilidade. Indo a todas as aulas, não faltando, fazendo os trabalhos, às vezes chateado, às vezes cansado, às vezes dividido entre 2 tarefas, mas fazendo tudo que é para ser feito, respeitando os professores, respeitando a instituição, seguindo as regras, tudo, na vida material. Mas porque você está apostando que na vida futura espiritual você vai ficar bem com a divindade, né? Não, é porque eu quero ficar bem comigo agora. Porque fui eu que escolhi. E aí vem a questão da escolha. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ficar são.
mas você faz as suas escolhas na vida. Você escolhe ser responsável, né? Você escolhe ser bom naquilo que você faz. Eu quero que um dia as pessoas olhem para mim e digam: ele, além de ser um bom professor de história, é um bom psicólogo. Só isso. Aí, se isso vai ter algum resultado no mundo espiritual, não sei, né? Mas eu vou tentar. Então, obter o diploma de perfeição moral e intelectual. Os diplomas que a gente adquire aqui são apenas físicos, são apenas materiais, né? Ou intelectuais. Mas a perfeição moral é essa busca constante. Em tudo que você fizer, faça bem. Em tudo que você fizer, faça de forma dedicada. E por que não lembramos de vidas passadas? Isto é bom ou ruim? Para alguns é muito ruim. Eu não quero lembrar. Jamais lembraria, né? Para outros é muito bom. Pode ser muito bom. Existia uma teoria lá no mundo grego que dizia que havia um rio, né? O rio Estige, em que quando você passava pelas águas dele, você esquecia o que tinha acontecido. E isso baseava toda a vida dos gregos. Quer dizer, eu não lembro mais do que eu fiz, então vou ter que fazer melhor. Eu vou ter que ir em busca da perfeição, que eu não consigo lembrar. Então, para você viver num mundo novo, nesse mundo que se apresenta, que lhe dão de presente, você tem que dizer, na dúvida, eu não sei se eu fui bom ou fui ruim no passado, então vou tentar ser bom. E por isso, as obras gregas estão lá até hoje. Todo mundo fazia tudo com muita perfeição. Tentava fazer prédios, pinturas, esculturas, tudo com perfeição. A questão do equilíbrio, né? O metro, eles chamam isso de metro, é a justa medida. Tudo faz com equilíbrio, nem muito, nem pouco. Tudo fazer com equilíbrio. Né? Bom, segundo a OMS, saúde não é apenas a falta de doença. A visão atual, sociológica e psicológica, é muito ampla e holística, sendo o resultado de 3 fatores que se conjugam. Pode passar, eles vão entrar isso. Então, quando a gente chama de holística, significa uma tentativa de ser total, né? De ser um ser humano visto por todos os anos. Então, harmonia fisiológica é necessário que o nosso corpo esteja em funcionando bem, se alimentando, fazendo exercício, correndo, fazendo o que for possível para manter o corpo bem. Bem-estar psicológico, né? Não ter tantas dissensões com as pessoas, não ter tanta briga, não ter tanta confusão, não se apegar tanto a aspectos negativos, principalmente, que as pessoas nos trazem, porque a gente não pode fugir das relações com as pessoas, mas a gente tem que entender que o problema da pessoa é problema dela, com ela. Se ela nos traz e a gente começa a incorporar para a gente vai sofrer também e vai adoecer. E, finalmente, o equilíbrio socioeconômico, que esse aspecto no nosso país está cada vez mais difícil, porque a gente fica tenso por várias coisas que não dependem da gente pessoalmente, depende de nós enquanto sociedade. Mas esse é um aspecto que afeta a vida psicológica das pessoas, a vida econômica, social e até alimentícia, mas espiritualmente a gente precisa estar um pouco acima disso. Isto vai passar, porque a gente já viu que várias coisas passam, então tudo passa e a gente vai conseguir reequilibrar a nossa economia e a nossa sociedade. Por favor. A doença, então, é a perda dessa harmonia em algum desses pontos. É quando um desses pontos está desequilibrado. Então, a pessoa pode estar muito bem fisiologicamente, muito bem psicologicamente, mas faltar o apoio, o suporte socioeconômico. E aí a gente sabe como as pessoas ficam desequilibradas nesse sentido. E não é culpa pessoal. O importante é que a gente não entenda isso como uma culpa pessoal, uma culpa da pessoa. Por que essa pessoa está tão agressiva? Por que essa pessoa está tão chorosa? Por que essa pessoa está tão preocupada? Porque é lógico que as questões socioeconômicas, elas determinam também. Elas interferem na nossa saúde. Quando a gente está bem, quando a gente está confortável na nossa casa, nós temos uma coisa que é fundamental: escolha. Eu posso jantar agora, eu posso jantar mais tarde. Tem pessoas que não têm essa escolha. Eu não tenho o que comer hoje. Isso prejudica a saúde. Essa perturbação acontece a nível da consciência, que é parte do nosso ser espiritual, enquanto o corpo é a forma de apresentação da manifestação dessa desarmonia. Então, tudo que é desarmônico no mundo
no aspecto psicológico, no aspecto sociológico, ela pode vir à tona no nosso corpo, se nós conseguirmos ficar o tempo todo ligado nessas questões. Se a gente desliga disso, o corpo não sofre e a gente encontra outra maneira de superar. Por favor. Saúde é estar integrado, o fisiológico, o biológico, o psicológico e o espiritual. E aí, mais uma vez, eu repeti a ordem em que essas teorias sociológicas colocam, né? E sempre o espiritual viria em último aspecto. Só que essa imagem que eu coloquei, vocês vejam que nenhum deles tem uma posição central. Então você começa onde quiser e pode ser, o nosso espiritual pode ser qualquer um deles. Porque as coisas não são lineares, elas não são em linha reta. Começa com o conosco, depois o tal, depois o tal. Não, ela é circular. Então precisa estar tudo em equilíbrio, por favor. Então, porque adoecemos e será que nós temos realmente que aceitar tudo? Por favor. Ser feliz, então, não é aceitar o sofrimento. Aceitar o sofrimento físico, aceitar uma doença que, quando os médicos nos dizem, é incurável. Ela pode ser incurável para a medicina, ela pode ser incurável para a ciência. Mas a gente sabe que espiritualmente a gente consegue superar isso. Tem pessoas que morrem e desencarnam de forma extremamente cruel, o corpo em degenerescência fortíssima, e a pessoa dizendo, mas tudo bem, eu sei que era para o meu bem, eu sei que eu precisava passar por isso. Pessoas desse tipo, elas não são só conformadas, elas são elevadas, elas são realmente evoluídas, porque elas entendem em algum momento que aquilo era necessário. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. É usar as pedras para refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. E ser feliz é usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Usar a dor para lapidar o prazer. Então, muitas vezes a gente reclama de uma coisa muito simples que está acontecendo no nosso corpo e a gente poderia fazer de uma forma muito mais rápida uma reversão disso. E a gente, ao não fazê-lo, a continuar fazendo as mesmas práticas que a gente fazia ou não fazia, como não fazer do exercício físico, faz com que essa pequena coisa piore. E aí a gente vai sofrer muito mais lá na frente. E quando você está sofrendo lá na frente, você diz, poxa, eu devia ter feito há 2 anos atrás, eu devia ter começado um tratamento, eu devia ter começado a ginástica, eu devia ter deixado a bebida, eu devia ter deixado o cigarro, né? Então, é muito isso. Às vezes uma coisa pequena, que é uma dor pequena, a gente começa a fazê-la crescer e não oferece as condições de superar. E esse rapaz, vocês conhecem, é um ator, né, da televisão, que passou por um processo de câncer durante algum tempo e depois, graças a Deus, conseguiu se recuperar, né? Existem coisas relevadas para a gente que fogem do nosso entendimento, mas que lá na frente vai fazer todo o sentido. Por isso, nunca perca a fé. Então, é uma frase dele, retirada de uma entrevista dele, né? E ali, o que ele não perca a fé, né? E fé. Fé não é achar que Deus fará tudo o que você quiser. Fé é crer que Ele fará o que é melhor para você. Então, além dessa coisa da cura física, que eu vim falando, né? Toda cura física pressupõe uma cura espiritual. Então, há uma necessidade de a gente se concentrar mais no espiritual do que no físico. Quando o físico der um sinal muito grave, que o médico disser, olha, é uma doença muito séria, você tem que tomar muito remédio, você tem que dar um tratamento, você tem que dizer, onde foi que eu fiquei desatento e não cuidei de tal coisa? E aí, novamente, não se culpar. Porque se você se culpa, você piora o problema. Mas se você caminha na direção de entender, aceitar e superar, você consegue realmente melhorar. Por favor, eu creio que seja o penúltimo. Como ocorre a cura espiritual? Sabendo que a maior parte das moléstias de fundo grave e permanente não podem ser curadas porque representam resgates kármicos em desenvolvimento. Entretanto, há benefícios para o doente, em todos os casos, porque se conseguirá, no mínimo, uma atenuação do sofrimento. Então, mesmo quando a gente tiver uma doença pequena, uma doença muito grave,
em todos os tipos de doença haverá sempre algo bom, no sentido de que Deus se viu para eu aprender alguma coisa, né? Quando a gente não tem a conformação disso, a gente sofre cada vez mais. As pessoas que mais se desesperam, e isso já é provado em pesquisas feitas em hospitais, quanto mais a pessoa se revolta contra a doença, mais difícil fica a cura. Aquilo que eu falei lá no terceiro slide, reatividade. Quanto mais você reage de forma negativa, mais difícil fica de você conseguir melhorar. E aí, trouxe essa última imagem, peguei da internet, como é fácil pegar, esse equilíbrio, né? Não é só ficar nessa posição de meditação. Meditação não é necessariamente uma coisa de ficar isolado do mundo, afastado do mundo. Meditação pode ser ativa, né? Na medida em que você dirige, você medita, na medida em que você assiste uma coisa, você está vendo a coisa, mas tem outro sentido, ou o teu espírito está funcionando noutra lógica de do que é que eu posso tirar daí de aprendizado? O que é que nesse filme tão violento, às vezes tão de difícil entendimento, o que é que eu posso tirar do meu corpo? Por que é que eu não posso fazer isso que o personagem está fazendo? Ou veja o que aconteceu com o personagem quando ele fez tal coisa. Então, exercitar-se, dormir bem, manter o coração ativo, se alimentar bem e meditar. No budismo, a meditação não é isolamento, não é ficar quieto no canto, parar sem fazer nada. Meditação é atividade. Você pode ser ativo, meditando ativamente, né? Então, agradeço pela atenção de vocês, espero que tenha sido útil as nossas palavras e que a gente se encontre lá no lugar onde não existe nem certo nem errado. Eu estou muito trabalhando com essa ideia de que não existe certo e errado para as coisas espirituais. Existem coisas justas e injustas, legítimas e ilegítimas. Então tem um poeta indiano chamado Rumi, que ele diz: lá onde não há certo e nem errado, eu encontrarei vocês. Então, muito bem.